Olá, alunos do nono ano do Ensino Fundamental, tudo bom com vocês? Por aqui, professor Daniel Barros. Vamos seguir nossos estudos falando de radiciação, tá? Então, você que está aí usando a plataforma Córtex Educacional no município e para você que está aí usando a plataforma do Classroom, né, o Google Sala de Aula para alunos do estado, tá bom? Você que é meu aluno aí, esta é a aula de número 8. Número 8. Deixa eu ver confirmar aqui. Aula de número 8. Multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Tá bom? Vamos lá então. Começando a aula. Então, nosso conteúdo é todo tirado do livro A Conquista da Matemática, da editora FTD, Programa Nacional do Livro Didático 2020. Página 47, para você acompanhar se você está com livro digital ou se você está com livro físico, tá? Então, esse conteúdo é todo tirado de lá. Professor, precisa copiar? Não, meus queridos, não precisa copiar. Mas você tem que fazer algumas anotações aí, né, e entender o que tem no livro didático de você. Retomando então, multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Recordando, né, as propriedades dos radicais aritméticos, uma delas mostra que se eu tenho a raiz, o índice n, raiz de dois fatores, de a vezes b elevado no índice n, eu posso separar. Repito esse índice e faço a raiz a elevada ao índice n, o b elevado ao, que multiplica b elevado ao índice n. Sendo que o A tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero, né? E o B também maior ou igual a zero. E o N, ele pertence aos números naturais maior que 1. Então, o índice tem que ser os números naturais maior que 1. Professor, pode ser 1? Não, meu querido. Nessa modalidade de ensino de vocês, de estudos, lembre que o menor índice é o 2. Então, por isso tem que ser maior que 1. Não é igual a 1. Usando essa mesma propriedade das igualdades, podemos escrever então o radicando a elevado a n vezes b elevado a n é a mesma coisa que a vezes b elevado a n. Notem que eu peguei o a e b e coloquei dentro do radical e fiz a multiplicação, né? Fiz o produto dos dois. Novamente, o a tem que ser igual ou maior a zero, o b também, e o n pertence às naturais com n maior que 1. Isso na prática quer dizer o quê? Então imagina que você tem que desenvolver esta expressão, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7, e deixar no mesmo índice, no mesmo radicando. Então você vai analisar, os dois são raiz quadrada, porque não aparece o índice, quando não aparece aqui o número 2. O que você aprendeu, recém viu ou aprendeu? Que eu posso pegar, então, se eles são o mesmo índice, repete o índice e posso colocar os fatores aqui dentro. E aí faço a multiplicação. Isso aqui dá 2 vezes 7, dá raiz quadrada de 14. Pronto. É essa a propriedade que a gente acabou de ver. Ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Os dois são o mesmo índice? São, os dois têm raiz cúbica. Beleza. Posso reescrever, então, raiz cúbica e colocar os radicandos, os produtos aqui dentro. 5 vezes 6. Quanto que dá 5 vezes 6? Você vai me dizer que dá 30. Pronto, perfeito. Este é o valor desta expressão. Tá bom? Bom, assim, então, palavras bonitas agora na matemática, né? O produto de dois ou mais radicais de mesmo índice é um radical, com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao produto dos radicandos desses radicais. Tá bem? Posso fazer questões lá nas plataformas, né, de complete. Posso botar ou pontinhos, de dois ou mais pontinhos, de mesmo índice é um pontinhos, com o mesmo índice, cujo pontinhos é igual ao dos pontinhos desse radical. E aí você tem que completar esses pontinhos. Tá? Então fique atento. Olha a dica aqui. Continuando. Falando na divisão,
Mesma situação, pessoal. Vamos relembrar o conceito de divisão que a gente já viu na última aula. Por divisão em expressões com radicais de mesmo índice. Por uma das propriedades dos radicais, sabemos que a divisão de A sobre B elevado a N é a mesma coisa que o A elevado ao índice N dividido por B elevado ao índice N. Então, eu repeti o índice e separei só os radicais. O A tem que ser maior que zero e o B maior que o A maior ou igual a zero e o B maior que zero. Então o B não pode ser igual a zero, porque não tem um número divididos por zero, né? Não existe. E o N pertence aos naturais com um N maior que 1. Da mesma maneira, então, na simétrica, né? Se a razão de A sobre B elevado a N é igual a A elevado a N divididos por B elevado a N. Então, A elevado a N divididos por B elevado a N é igual a razão de A sobre B elevado a N, com A maior ou igual a zero, B maior que zero e o N pertencente aos naturais maior que 1. Na prática, isso quer dizer o quê? Como eu consigo dividir 40 divididos por 5, raiz quadrada de 40, divididos por raiz quadrada de 5? Bom, aplicando essa propriedade, eu posso reescrever assim. 40 divididos por 5, ó. Posso reescrever assim. E 40 divididos por 5 é quanto? É 8. Bom, tem raiz quadrada exata, o 8? Não. Mas você pode também pensar que o 8 dá para fatorar. Dá 2, dá 4, né? Dá 2 e dá 2. Que índice eu tenho aqui mesmo? Vocês têm que sempre olhar isso aqui. O índice é 2. Posso agrupar então aqui um 2 ao quadrado. E aqui um 2. Eu sei que esse 2 vai sair para fora da raiz. Por quê? Porque eu posso reescrever assim. 2 ao quadrado vezes 2. Por que eu disse que aquele 2 vai sair para fora da raiz? Porque esse 2 com esse índice sai para fora da raiz. Então fica 2 raiz de 2. Tá? Raiz cúbica. Novamente, posso reescrever assim. Vamos botar mais detalhado. Raiz cúbica de 96 divididos pela raiz cúbica de 2. Posso reescrever assim. Raiz cúbica de 96 divididos por 2. Bom, 96 é par, tem uma divisão exata. Então, raiz cúbica de 96 por 2. Vamos fazer aqui, se você não consegue fazer de cabeça, vamos fazer divisão. 4 vezes 2 é 8, sobra 1. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16, sobrou 0. Então dá 48. 48 dá para fatorar. Dá para fatorar. Vamos lá. É um número par que dá por 2. Metade de 48 é 24, que dá por 2. Metade de 24 é 12, que dá por 2. Que dá 6, que dá por 2. Que dá 3, que dá 3 e dá 1. Qual é o índice? O índice agora é 3, então vou fazer fatores de 3. Então aqui um 2 na terceira, ó, o 2 se repetindo 3 vezes, sobrou o número 2 e sobrou o número 3. Com isso eu posso reescrever assim. 2 ao cubo, esse 2 vai sair para fora da raiz, vezes 2 vezes 3. Então o 2 sai para fora da raiz, ó, índice e expoente igual. 2. O que sobrou na raiz? 2 vezes 3, quanto que é? 6. Pronto, ó. Tá? Com a divisão, então. Tá? Então, palavrinhas bonitas. O quociente de dois radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao quociente dos radicandos desses radicais. Palavrinha bonita, posso botar um complete lá nas questões, né? Fica a dica. Bom, com isso então a gente vai para fazer as atividades, né? As atividades da página... Deixa eu pegar a página aqui, pessoal. Da página 48 do livro didático de vocês. Para facilitar, pessoal, esse período de pandemia, eu vou diminuir um pouco as atividades. Então eu vou escolher os mesmos enunciados e vou tirar algumas questões dali e as outras você vai fazer no seu caderno, né, e entregar pela plataforma da Cortex Educacional, alunos do município, e pelo Classroom, alunos da escola estadual. Como é que eu entrego? Bem simples.
Fez todas as atividades? Copiou no caderno as atividades? Desenvolveu? Usou as instruções que eu deixei na plataforma? Tira foto. Pá, tirei foto. Na hora de entregar, só anexar os arquivos. Anexa e entrega. Facinho, tá bom? E aí, eu vou ver então essa atividade, né? Tem que entregar a foto do caderno e entregar a foto da folha com as respostas. São, então, duas coisas importantes. Tá bom? Ou circula bem o caderno, que não tem o material impresso, né? Vamos lá. Efetue cada multiplicação e tem essa palavra, simplifique o resultado. Bom, então não é só efetuar, tem que ficar o máximo simplificado possível. Vamos ver aqui a primeira situação. 2 raiz quadrada de 10 vezes 5 raiz quadrada de 30. Bom, já estou vendo que os dois têm o mesmo índice. Os números de fora eu multiplico. 2 vezes 5, ó. 2 vezes 5 é 10. Os números que estão dentro do radical eu posso agrupá-los. Posso botar aqui raiz quadrada de 10 vezes 30. Professor, já podia botar o 300? Já podia. Tá, mas vamos fazer passo a passo. Então eu tenho 10 que multiplica a raiz quadrada de 300. Só que ele quer na forma simplificada. Então vamos simplificar o 300. Nota que o 300 dá para fatorar. Dá por 2, a metade é 150. Como ele termina em 0, ainda dá por 2. A metade é 75. 7 mais 5 dá 12, então dá por 3. 75 por 3? 7 por 3, vamos fazer aqui. Já estou vendo a resposta, mas tem muitos que não conseguem ver. 7 é 2 vezes 3, 6, sobrou 1. 15 por 3, 25, sobrou nada. Então dá 25. 25 não dá mais por 3, mas dá por 5, dá 5, dá 5 e dá 1. Qual é o índice, meus queridos? Índice aparece? Não, então o índice é 2. Tem uma sujeirinha aqui. Índice 2. Vamos agrupar. Então, índice 2, posso fazer 2 ao quadrado, apareceu 2 duas vezes, apareceu uma vez o 3 e apareceu 5 duas vezes. Eu já sei que esse 5 e esse 2 vão sair para fora da raiz. Ó, então já posso até ir reescrevendo assim, ó, 2 vezes 5 vezes o 10, que já está ali fora, sobrou quem lá dentro? O raiz de 3. Então esse 2 e esse 5 são o que saíram para fora da raiz. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10 é 100. Então a resposta aqui é 100 raiz de 3. Circule assim, bonitinha a resposta, né, para poder identificar nas fotos do caderno de vocês. Letra E. Trocar a cor da caneta para preto. Aqui. Posso já ir simplificando antes de multiplicar? Pode. Vamos fazer aqui raiz quadrada de 8. 8. Vamos lá. Sei que dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2. O índice é 2. Então, aqui vai ficar um 2 ao quadrado. Já sei que esse 2 vai sair para fora da raiz. E vai sobrar um 2. Então, esse 8 é assim. 2, raiz de 2. O 2 que saiu para fora da raiz e o 2 que sobrou lá dentro. Por que ele saiu para fora? Ó, índice e expoentes iguais. Por isso que ele sai para fora da raiz. Multiplica o 12. Vamos ver o 12 aqui. 12. Dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3 e dá por 3. Como o índice é 2, então tem um 2 ao quadrado, porque esse 2 apareceu duas vezes e sobrou um 3. Já sei que esse 2 sai para fora da raiz. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever 2 raiz quadrada de 3. Vezes 10 raiz quadrada de 3. Dica do mestre. A dica do mestre é boa. Vou pegar até uma caneta vermelha aqui. Bom, notem aqui, ó, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3, posso até eliminar essas raízes. Então aqui eu vou ter o seguinte, 2 raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 10, 20, vezes o 3 só. Por que eu fiz isso aqui? Porque isso aqui, se eu juntar, 3 vezes 3 é 9, né? E raiz quadrada de 9 é quanto? É 3. Por isso que eu já estou fazendo assim. O que sobrou então agora? Temos o seguinte, os números de fora da raiz. 2 vezes 20, 40. 40 vezes 3,
120 raiz quadrada de 2. Pronto, ó. 120 raiz quadrada de 2 é a resposta dessa questão. Tá bom? Letra F. Bom, 6 raiz quadrada de 7 vezes 5 raiz quadrada de 2, 8 vezes raiz quadrada de 21. Bom, 21 dá por 3, dá 7, não dá para fatorar. Então a gente vai multiplicar os números de fora. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 8. 8 vezes 3 é 24. Então dá 240. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 21. Vamos fazer aqui. 14 vezes 21 vai dar, então, isso aqui multiplicando essa raiz aí que vai dar aqui. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Somando, 4, 9, 2. 294. Vamos fatorar agora 294. Sei que dá por 2, que é par. Bom, aqui dá 1. Metade de 9 é 4, sobra 1, aqui dá 7. Metade de 14, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá por 3 agora. 147 por 3. Vou fazer aqui. Bom, 5 dá 15, então tem que ser 4. 4 vezes 3, 12. Sobra 2, dá 27, sobra 9. 49. 49 já sei que é o 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Índice aqui é 2. Então, vamos ver. O 2 fica na raiz, só tem 1. O 3 fica na raiz e o 7 dá para tirar para fora da raiz, ó. Então, vou botar aqui. Botei 240 vezes 7, que saiu para fora da raiz. Sobrou o 3 e o 2. 3 vezes 2 é 6. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4 é 28, vai 2. 7 vezes 2, 14, 15, 16. 1680 raiz de quadrada de 6. Então, são esse tipo de exercícios que vai cair na número 1. Tá bom? Número 2. Cai exercício tipo esse. E aí você dizer, configura, eu não sei trabalhar com figuras geométricas, eu não sei as fórmulas da geometria. Tem toda uma ladainha aí, né? Mas vamos lá. Duas coisas. Eu quero saber perímetro e quero saber área da região retangular representada na figura. Bom, perímetro. Vamos começar com perímetro. Perímetro, o que é perímetro? Você sabe me dizer. Perímetro é a soma dos lados. Quantos lados tem essa figura? 4, né? Este lado de cima é a mesma medida do de baixo. A altura é a mesma medida da altura. E área, representado pela letra A. A área do retângulo é a base dele vezes a altura. Então, são essas duas contas que nós vamos fazer. Vamos começar com perímetro. Perímetro é igual. Posso escrever como está aí. 5 raiz quadrada de 2 mais. Desse lado aqui, quanto que eu tenho? 5 não, 15, né? Aqui eu também tenho 15 raiz de 2. Então, vamos repetir. 15 raiz de 2. Mais, aqui em cima, 19 raiz de 2 mais 19 raiz de 2. Para fazer a adição de radicais, o que eu tenho que olhar? Se eu tenho radicais semelhantes. Como assim? Aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2 e aqui é raiz de 2. Beleza. Se eu tenho radicais semelhantes, conserva a semelhança e soma os números. Então eu tenho 15 mais 15 é 30. Mais 19 mais 19 é 9 mais 9, 18, é 38. Pronto, perímetro está aqui. 68 raiz de 2 centímetros. Muito bom. Fácil, né? Falar de área agora. Vou botar aqui a canetinha preta. Área, vou botar aqui embaixo. Área é a base vezes a altura. Quem é a base? Você pode dizer que a 19 raiz de 2 é a base. Centímetros. Vezes a altura. 15 raiz de 2 centímetros. Bom,
Quando é a multiplicação? Os números eu multiplico. Então, eu vou ter 19 vezes 15. Vezes. E a raiz? Este número são iguais, o índice é o mesmo. Eu posso, então, escrever uma única raiz. O 2 aqui vezes esse outro 2. 19 vezes 15. Vamos fazer aqui. 19 vezes 15. Sem medo de ser feliz. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 1, 5. 6, 7, 8, 9. 95. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Somamos. 5, 9 mais 9, 18. E 1 mais 1, 2. Tenho, então, 285. Aqui, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4. Ó, raiz quadrada de 4 é 2. Então, tenho 285 vezes o 2. Logo, eu tenho 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 570. Centímetro vezes centímetro, conserve a base e soma os expoentes. 570 centímetros ao quadrado. Tá? Então, questões de perímetro e área. Tá bom? Questão 4. Qual a expressão na forma mais simples, atenção para as palavras, mais simples possível, que se obtém fazendo as multiplicações a seguir? Então, eu tenho raiz de 8 vezes o 2, e o raiz de 8 vezes o menos raiz de 6. Bom, tem raiz aqui do lado do 2? Não, então fica 2 que multiplica a raiz de 8, a primeira parte. Raiz de 8 vezes raiz de 6, então tem o negativo ali. Os índices são iguais? São. O que eu posso fazer? Escreva a raiz e coloco os produtos aqui dentro. Opa, aqui é um 6. Agora, 2 raiz de 8 menos 8 vezes 6 é 48. 8 vezes 5, 40, com mais 6, com mais 8, 48. Ainda dá para fatorar o 8 e dá para fatorar o 48. Vamos lá, fatorando o 8. Dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá 1. O índice é 2, né? Então, posso ser esse 2 sai para fora da raiz e sobra o 2. Então, vou ficar 2, que já tinha ali fora, vezes o 2, que vai sair da raiz, e sobrou lá dentro um 2. Menos o 48. Dá por 2, metade é 24, dá por 2, metade é 12, dá por 2, metade é 6, dá por 2, metade é 13 e dá por 3. O índice é 2, então aqui um grupo, esse 2 sai para fora da raiz, esse 2 sai para fora da raiz e sobra um 3. Então posso escrever assim, 2 que saiu para fora, vezes 2 que saiu para fora, raiz quadrada de 3. 2 vezes 2, 4 raiz de 2, menos 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Ah, e 4 menos 4 é 0? Não, pessoal, cuidado, você não pode fazer essa operação. Por que não pode fazer essa operação? Porque os radicais são diferentes, não são semelhantes. Só posso fazer essa operação se os radicais fossem semelhantes. Então, qual é a resposta? A resposta é essa, exatamente essa que está na sua tela. 4 raiz de 2 menos 4 que multiplica a raiz quadrada de 3. Tá bom? Número 6. Usando a multiplicação, escreva a expressão que representa cada uma das potências. Vamos lá. Qual é o conceito de potência? Ó? O expoente é 2. O que a gente faz mesmo? Repete a base 2 vezes. Está aqui, repetindo a base 2 vezes. Vezes raiz de 7 mais a raiz quadrada de 2. Pronto. Esse raiz de 7 vezes raiz de 7, esse raiz de 7 vezes raiz de 2. Esse raiz de 2 vezes raiz de 7, esse raiz de 2 vezes raiz de 2. Bom, aqui, se eu cortar os radicais, só sobra o 7. Que vai dar 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 2. Mais, são o mesmo índice, posso repetir aqui. 7 vezes 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. Conservo o índice e boto 2 vezes 7. Mais, aqui, cortando raiz e a raiz, sobrou o número 2. Temos, então, 7 mais raiz quadrada de 14
mais a raiz quadrada de 14, mais o 2. 7 mais 2, 9. E aqui, raiz quadrada de 14 e raiz quadrada de 14 é fator comum, são iguais, né? E os números que tem aqui na frente, quais são? Se não aparece é o 1. E 1 mais 1 dá quanto? 2. Resposta dessa: 9 mais 2 raiz quadrada de 14. Bem, falando um pouquinho da divisão. Dê o resultado de cada uma das divisões. Lembrando que eu posso reescrever essa divisão assim. Raiz quadrada de 162 divididos pela raiz quadrada de 3. Que ainda eu posso reescrever assim. 162 divididos por 3. Vamos ver se 162 dá por 3. 6, 7, 8, 9. Dá por 3. Dá quanto? 162 divididos por 3. Pega o 16, 5 vezes 3, 15. Sobra 1. 12 por 3, 4. Então dá raiz quadrada de 54. 54 fatorando agora. Dá por 2. Metade de 5 é 2. Sobra 1, dá 14. 27 dá por 3. Dá 9. Dá por 3. Dá 3. Dá 3 e dá 1. O índice é 2. Então vai ficar o 2 na raiz. Aqui eu consigo tirar um 3 de dentro da raiz. E eu consigo deixar um 3 dentro da raiz. Então posso reescrever assim. 3 sai para fora e sobra aqui ainda um 2 vezes 3. Resposta: 3 raiz de 6. 3 raiz de 6. Aqui, posso reescrever isso aqui assim, né? 150 divididos por 3. 15 por 3 é 5. Então, raiz quadrada de 50. Vamos lá, fatorando 50. Dá por 2, metade é 25. 25 só dá por 5, dá 5, dá 5 e dá 1. Fica um 2 na raiz e sai o 5, né, ao quadrado aqui. Então a resposta é 5 raiz de 2. Pronto, ó. Dúvidas então, pessoal? Sigam lá no grupo, né? WhatsApp para tirar algumas dúvidas. Não vou enviar material por WhatsApp, tá? Somente pela plataformas. O material agora é somente pelas plataformas. Você não tem acesso às plataformas? Então, corre lá. Consegue as senhas com os diretores, pessoal do município, pessoal do Classroom. Já tem lá no Educar várias dicas que eu já dei, como adicionar o Educar, como acessar pelo celular. Meu celular não tem como abaixar, como acessar pelo navegador. Bom, então tem vários tutoriais aí que eu estou ajudando a turma, tá bom? Qualquer momento, então, eu volto aí sobre conteúdos de matemática do nono ano. A aula número 8 foi essa. Boas atividades, né? Exercitem, tem que exercitar, pessoal. Tentem fazer. Só se aprende matemática exercitando, tá bem? Até mais, então. Até a próxima aula. Tchau, tchau.